E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Hoje nós vamos dar aí seguimento na playlist sobre lógica de programação e vamos falar aí da formatação de strings. Vamos falar do f-string e da função format. Estaremos mostrando aí alguns exemplos para que vocês possam compreender aí da melhor forma possível e aplicar aí no seu dia a dia. Então te vejo lá no ambiente do Spyder. Fala pessoal, então vamos nós aqui no ambiente do Spyder para darmos início ao tema da aula de hoje, falando aí sobre a formatação de strings. E vamos iniciar pela f-string. Eu coloquei um breve texto aqui, dizendo que a principal característica das f-string é a capacidade de incorporar expressões diretamente dentro de strings, facilitando a formatação dinâmica. Nós vamos dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem de fato o que seria essa incorporação, né, de expressões dentro da string. Para dar início, vamos criar três variáveis, uma chamada nome, que vai receber um nome aleatoriamente João. Na sequência, vamos criar uma variável idade, que irá receber a idade de 31 anos. E por último, vamos criar uma variável altura, que vai receber 1.71. Legal? Para dar um melhor exemplo, primeiro eu vou criar uma variável chamada string, que vai receber uma string. Então, para exemplificar, vou criar aqui eu sou o João e tenho 31 anos de idade, vírgula, minha altura é 1.71. Então, pessoal, quando nós redigimos essa string, esse texto e atribuímos uma variável, ela será exibida única e exclusivamente esse contexto. Vamos até dar um print aqui para exemplificar. Print da minha string. Quando executarmos esse comando, nós teremos aqui embaixo, eu sou o João, tenho 31 anos de idade, minha altura é 1,71. Porém, qual que é a grande sacada do f-string, né? O f-string, ele nos possibilita a incorporação de expressões. Quando eu digo expressões, é incorporação de variáveis, né, dentro da minha string. Então aqui no caso temos três variáveis associadas, o João, o 31 que é a idade e a altura que é 1,71. Para que possamos, né, incorporar essas variáveis, nós temos que primeiramente inserir aqui um f antes da aspas da string, lembrando que tudo que está dentro de aspas ela é uma string, né, é um objeto dentro do Python, tá? E esse f ele pode ser tanto minúsculo quanto maiúsculo, não tem problema, o Python ele já entende que ambos, maiúsculo e minúsculo, ele está sendo aplicado aí a uma f-string. E na sequência, esse João, eu vou substituir ele por uma chaves. Então eu abro, fecho chaves e chamo o nome da variável que eu quero incorporar dentro dessa string. No caso, o nome. E na sequência, vamos fazer o mesmo para o 31, que vai receber aí as chaves e a minha variável idade. E por último, vamos colocar aqui também no 1,71, mais abertura e fechamento de chaves e chamando aqui a nossa variável altura. Deixa eu ver se eu redigi direito. Beleza, maravilha. Então, se nós executarmos esse comando teclando F9, nós teremos aqui embaixo, eu sou João e tenho 31 anos de idade. Minha altura é 1.71. Vamos alterar o nome das variáveis. Vou colocar o meu nome, Lúcio. Eu sou um pouquinho mais velho, tenho 41 anos e vou colocar aqui 1,70 de altura, 1.7, tá? Vamos executar novamente esse comando e quando executarmos ele vai trazer o resultado aqui. Eu sou Lúcio, tenho 41 anos e minha idade é 1.7. Então essa é a grande sacada, a simplicidade de incorporação de variáveis dentro da minha string, tá? Basta então utilizarmos as chaves e colocar o nome dentro dessas chaves da variável que eu vou querer exibir. Um ponto legal aqui também, em relação quando nós estivermos trabalhando com números, aqui a altura ela está com 1.7. Caso você queira exibir pontos flutuantes, dentro aqui dessas chaves relacionadas à variável de altura, você pode colocar dois pontos, depois o ponto que referencia o ponto flutuante e 2f que é relacionado ao float, né, duas casas decimais. Então se a gente executar esse comando novamente, nós teremos aqui embaixo, né, essa variável referenciada como 1.70, duas casas decimais. Legal, pessoal? Então basicamente quando estivermos falando sobre f-string, ela se resume única e exclusivamente dessa forma. Ela é muito simples e fácil de entender, de compreender e de aplicar aí nos seus comandos. Então agora vamos aplicar aí o nosso format. E para isso vamos considerar as mesmas variáveis que utilizamos no código anterior. Vamos colar aqui embaixo. Depois vamos aqui também reaproveitar esses dois códigos para ganharmos tempos e colocar aqui embaixo. Então eu vou desfazer esse f-string, vou desfazer esse nome aqui, vou voltar ao João, né, que estava no início. Aqui
aqui ele tinha 31 anos e a altura dele era 1,71. Então, da mesma forma, pessoal, que nós atribuímos ali ao fstring no código anterior, né? Deixa eu dar mais um espacinho aqui, nós vamos fazer aqui também para o format. Vocês vão ver que é muito legal. Se nós exibirmos essa string, ela vai exibir exatamente esse mesmo texto, né? Porém, no caso, como que funcionaria, né, se quiséssemos chamar aí as nossas variáveis através do método format? Basta só colocar aqui na onde você quer colocar as variáveis, abrir e fechar chaves. O 31 é a mesma coisa, abrir e fechar chaves, vamos apagar aqui, opa, colocou duas, vamos fechar, e aqui na altura é a mesma coisa, vamos abrir e fechar chaves, tá? Depois a gente deleta o valor do meio. É dessa forma com que o método, é dessa forma que a função format, ela enxerga ali as variáveis dentro da string. Sempre vocês vão ver aí que dentro do argumento da função, ela vai seguir uma ordem, e essa ordem é exatamente a ordem com que você está exibindo essas chaves dentro da sua string. Então, para exemplificar, vamos criar mais uma variável, que a mesma, né, vai ser reatribuída à string, e vamos então chamar o nosso método, a nossa função format. Então, vamos chamar aqui string, que nada mais é que esse texto todo aqui em cima, e na sequência vamos dar o ponto e o format. Lembrando, pessoal, que tudo que tem no Python, ele é um objeto, tá? Então, quando você tem uma função dentro de um objeto, ele passa a ser um método, tá? Mais para frente, em aulas futuras, eu vou estar explicando um pouco mais a respeito disso, mas é só para vocês deixarem no radar aí, despertar aí um interesse e já começar a ouvir sobre esses termos. Então, aqui no caso, nós temos o format, né, que é uma função format que está dentro de um objeto string do Python, tá? Então, tudo que tem no Python objeto. Então, quando isso acontece, você tem aí um método, né? Então, vocês vão ver que ele vai pedir alguns argumentos e nós estaremos fornecendo esses argumentos para ele, tá? Então, vamos chamar o format. Na sequência, vamos passar os argumentos do format. Quais são os argumentos do format? Nada mais, nada menos que as variáveis que você quer exibir dentro da sua string. Então, vamos colocar aqui primeiro o nome, depois idade e, por último, altura. Um ponto aqui crucial já nessa primeira configuração do format é que, assim, sempre a ordem dos argumentos é a mesma ordem que você está colocando lá na sua string, no seu texto. Então, eu sou abre chaves. Essa abre chaves, ela vai receber a variável nome. Depois, eu tenho essa segunda chaves, vai receber a minha variável idade. E, por último, a minha altura vai receber essa variável altura. Então, é dessa forma com que a string, que o format, ele reconhece e ele faz essa incorporação na string. Então, é necessário que todos os argumentos estejam em ordem e da mesma forma que você redigir o seu texto, é a forma que ele vai ser exibido. Então, se você fizer alteração de qualquer variável aqui dentro, você vai ver que ele vai sair da posição dentro da sua string. Então, vamos executar esse comando para ver o resultado. Vamos teclar o F9 e aqui embaixo nós temos: eu sou Lúcio, tenho 41 anos, minha altura é de 1,7. Muito bacana, né, pessoal? Um ponto legal aqui também, assim como na fstring em relação ao ponto flutuante, você pode colocar direto aqui 2.2f, tá? Então, se você executar isso aqui, ele vai executar da mesma forma ali o 1,70. Ah, eu coloquei 2, mas se você quiser deixar 1, você coloca 1 e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Aqui um ponto também que eu gostaria de mencionar para vocês, eu coloquei aqui, eu criei uma variável string para receber esse texto, essa string, essa frase, né? Mas poderia ser feito diretamente. Vamos fazer uma cópia aqui só para dar esse exemplo, para que vocês possam compreender melhor. E na sequência aqui que eu vou fazer, eu vou copiar esse texto todo, vou dar um Ctrl X nele e vou colar ele aqui no lugar da string, tá? Então, dessa forma, ele também enxerga aí a função format. Então, vamos executar aqui para vocês verificarem. Quando executarmos esse comando, nós teremos o resultado aqui embaixo. Eu sou Lúcio, tenho 41 anos de idade, minha altura é 1,70. Beleza, pessoal? Um ponto também que vale lembrar, vale ressaltar com vocês, é que em relação ao número de argumentos que você tem aqui nessa configuração do format, se você colocar um argumento aqui, por exemplo, vamos lá, colocar mais um argumento depois desses dois F, e vou abrir e fechar chaves, por exemplo. Se você executar esse comando, você vai ter o retorno aí de um erro. Ele vai falar que você está querendo incorporar na sua string, né, nesse texto, 4 argumentos e a sua função format, ela apresenta apenas 3 argumentos. Tanto é que se você colocar mais um argumento aqui, vamos colocar o valor de 100, por exemplo, e mandar executar esse comando, vamos teclar um F9, o erro não acontece mais e ele exibe o valor de 100. Então é sempre importante que o número de chaves que você estiver referenciando
colocando aqui dentro da sua string seja igual ao número de argumentos. Agora nós vamos ver uma forma que vai um pouco contrário a essa configuração do format, que é através de índices, né? Nós podemos também fazer a incorporação dessas variáveis através de índices. Vou colocar aqui índices para separar. E como que isso é feito? Vamos aqui então copiar essas variáveis novamente e na sequência vamos copiar esse aqui também, ó, para ganharmos tempo. Sistematicamente não muda em relação ao posicionamento das strings e a forma com que as chaves são exibidas. Porém agora, pessoal, a gente não fala mais na ordem, tanto faz a ordem. Isso quem vai determinar a ordem é o seu índice. Lembrando que os índices no Python começam por 0, 1, 2, 3 e tende ao infinito. Legal? Então assim, o que nós vamos fazer aqui de diferente do código anterior é referenciar o número do índice que a minha variável ocupa dentro do meu argumento da função format. Como que a gente vai fazer isso? Então, aqui nesse primeiro contexto, eu sou o que? Ele está pedindo um nome. A minha variável nome aqui ele é 0, a minha idade é 1 e a minha altura é 2. Então vamos colocar aqui eu sou e colocar o índice 0. Na sequência eu tenho uma idade. Vamos colocar a idade, que é o índice 1, e finalizamos aqui dentro da altura, que é o meu índice 2, tá? Então vamos executar esse comando, teclando o F9, e aqui embaixo nós temos então o resultado. Eu sou Lúcio, tenho 41 anos de idade e minha altura é 1.7, tá? Então essa é uma forma que ela meio que tira essa obrigatoriedade de você colocar, né, sempre os argumentos da sua função em ordem, tá? Se você colocar aqui, por exemplo, o 1 e aqui o 0, você vai ver que o resultado vai bagunçar a sua string, né? Mas vamos executar para demonstrar. Então, eu sou 41 e tenho Lúcio anos, né? Então, é sempre importante você colocar na ordem certa. Mas aqui, a colocação não necessariamente precisaria ter o nome primeiro, a idade em segundo e a altura em terceiro. Poderia ser a altura primeiro, poderia ser o jeito que vocês quisessem. Bastasse que dentro aqui dessas chaves vocês colocassem o índice correto, tá? Então, isso aí tira essa obrigatoriedade de ter que ser feito tudo na ordem. E para fecharmos a nossa aula de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês aí como você selecionar um elemento dentro de uma lista e aplicar ali dentro da sua string, de incorporar dentro da sua string. Para isso, vamos criar uma variável chamada lista, que vai receber uma lista de letras, né, A, B, C, D, E, e na sequência vamos então dar um print diretamente e colocar um breve texto. A letra selecionada foi, e vamos abrir e fechar a nossa chaves. Na sequência, depois das aspas, vamos dar o ponto, chamar o format e dentro do format vamos colocar a nossa lista e vamos selecionar um índice aleatório. Vamos pegar o índice 2. Vamos ver quem que é o índice 2. Lembrando que no Python o índice começa em 0, então 0, 1, 2 seria a letra C, o resultado esperado. Vamos só dar uma repassada pelo print. Então eu chamei o print, vou colocar um texto, uma string, a letra selecionada foi. Na sequência abrimos e fechamos chaves para receber o argumento que vem do format, que nada mais é do que o meu item de índice 2 da minha lista de letras, tá? Então vamos executar esse comando. Quando teclarmos F9, nós teremos aqui que a letra selecionada foi a letra C. Legal, pessoal? Então assim fechamos a aula sobre a formatação de strings, apresentando para vocês a fstring e a função format. Legal? Então, pessoal, então assim nós fechamos aí a parte de formatação de strings, apresentei para vocês a fstring e a format, que são comandos muito utilizados e que nos ajudam demais, tá? Então, esses são os dois métodos, né, que não existe prós e contras, né? Basicamente, o fstring ele tem uma simplicidade fora do comum e de fácil entendimento que você pode aplicar aí com os olhos fechados e o seu código fica todo clean, todo limpo também. E o format, que ele tem uma versatilidade gigantesca, né? Nós vimos aí que utilizamos o format simplesmente abrindo e fechando as chaves, colocando as variáveis dentro do argumento do format, depois utilizamos chamando índices, né? Depois acessamos uma lista, né, através aí da nossa função format e assim sucessivamente. Basta aí cada um de vocês decidirem o que é melhor para o seu código, o que é mais trivial para o seu código e está usando. Ambas são poderosas, considero poderosas e aplico muito nos meus códigos, quase que 100%. Legal, pessoal? E para você que chegou até aqui, peço aquele apoio de sempre, de curtir esse vídeo, de compartilhar com o máximo de pessoas que puderem, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube sempre te avise de novos conteúdos. E mais uma vez eu deixo aqui o meu muito obrigado, agradeço imensamente pelo teu tempo precioso e te vejo na próxima aula. Um grande abraço!